As pessoas acham que para povo não tem que servir caviar. Tem sim. Eu estou falando como simbólico, mas tem que servir o que há de melhor. Primeiro porque eles têm carência do que há de pior. Até carência do que há de pior. E segundo porque são como nós, gente que tem gosto, que tem visão, que tem inteligência. Morei uns anos, um ano e pouco, nos Estados Unidos, pequenininha, foi a minha primeira escola. Meus pais sempre chegavam atrasados e eu ficava danada, porque eu tinha 2 anos e meio, mas eu lembro. Então a roda das crianças todas prontas e eu chegando, correndo. Bom, depois fomos para a França. Na França eu tive colégio de freira também, sempre. E tinha uma professora que me levou pela primeira vez no orfanato. Eu tinha 9 anos, eu fiquei profundamente tocada. Depois eu vim para o Brasil. No Brasil eu me sentia privilegiadíssima, falava francês perfeitamente. Ótima aluna, eu traduzia e versava em latim. Então eu estava sempre privilegiada de alguma forma, mas percebendo os outros e querendo ajudar muitos. Então é essa história de um privilégio, que não era idiota não, mas me fazia sentir bem cuidada, me levava a estar ao encontro do outro. Um grupo do Desoazô fez uma festa e nós dançamos. Você lembra que ano foi isso, mais ou menos? 1959, 60, Antes 61. de eu nascer. Certamente. Então todo mundo dançando, era uma festinha. E um rapaz olhou para mim, que era o Renato Borg, tudo gente jovem, e me disse: "Você quer fazer teatro?" Falei: "Nossa, quero." Ele falou: "Mas seu pai deixa você fazer teatro?" Boa Era pergunta. mocinha de família, né? Eu falei: "Lógico que vai deixar." "Não, você vai primeiro pedir a seu pai, porque nós já entrevistamos uma série de moças. Na hora H, o pai não deixa e elas saem." Experiente essa pessoa que falou contigo, Renato Borg? Foi. Aí marcaram um dia do teste. Eu pensei bem, disse: "Eu não vou falar com meu pai, porque eu não sei se passo no teste. Se eu não passar no teste, eu não vou queimar o pedido com meu pai, porque pai naquela época era muito bravo." Entidade em superior. Geral, entidade superior, exato. Aí eu fui fazer o teste, passei. Aí eles me disseram: "Bom, você já pediu a seu pai, né?" Eu disse: "Já." Fiquei com essa batata quente. O que eu vou fazer? Passei nos dominicanos, convidei um padre francês para jantar lá em casa, de caso pensado. Aí ele foi jantar, no meio do jantar, eu falei: "Pai, passei num teste de teatro." Ele ficou feliz com o passeio. E de repente disse: "Teatro? Sim. Imagina, o que você está fazendo em pensar em fazer teatro?" Aí o padre disse: "Oh, seria muito bom para uma experiência da padre moça." francês, que ótimo. Falou, aí meu pai deixou. Houve um momento então que eu pensei: faço teatro ou não? Eram 2 caminhos na minha vida, a psicologia e o teatro. E eu optei por fazer psicologia. Porque a luta para fazer teatro era infernal. Contra a família, eu não podia viajar. Enfim, ser moça de família na época
Era um difícil. Inferno. Posso imaginar. Hoje é mais fácil. Bom, e aí então eu optei. E de alguma forma fiquei no teatro também, porque dirigi psicodrama. Quando surgiu o psicodrama no mundo, e que logo ele veio para o Brasil no primeiro congresso, eu me encantei e aí segui a minha vida juntando teatro e psicodrama. Isso é o psicodrama? Você já fez isso sabendo que existia psicodrama ou não? Não, eu me dei conta que existia psicodrama num congresso internacional que aconteceu no Brasil. Quando? Em 68, me parece. Sim. Que eram os anos de chumbo. Antes de 1970, que o Moreno parece que veio no Brasil. Não foi Moreno, ele viria, mas ele não veio. Mas o congresso aconteceu. Então eu me encantei com essa metodologia. Juntei psicologia, educação e teatro. Porque dirigir psicodrama é dirigir uma peça de teatro ao vivo na realização das coisas que as pessoas estão vivendo naquele momento. Nossa, é muito forte isso. Uma coisa muito forte quando eu escolhi psicologia e não teatro, eu passei a frequentar sistematicamente os encontros dos dominicanos. Sistematicamente. Nós fazíamos roda de discussão e foi lá que eu encontrei meu marido. E foi o diferencial, um dos grandes diferenciais da minha vida. Sociólogo, jornalista, um político. Ele era do centro acadêmico da USP, Sociologia, e do centro acadêmico do jornalismo. E aí nós começamos a ficar próximos, etc., começamos a namorar. Mais um tempo a gente casou. E aí a minha vida se interessou dos movimentos políticos. Ainda não falei desse grupo. Esse grupo eu criei em 73, com outras pessoas. E um objetivo nosso era realizar psicodrama com população em situação de risco. Porque eu via, de um lado, um país onde existem analfabetos e que mudou pouco, né? Eu gostaria tanto de não concordar com você. Pois é, ele mudou pouco esse país. Sim. Em 73, era um grupo enorme de analfabetos. Hoje em dia nós temos analfabetos funcionais, gente que não está preparada para o mercado de trabalho, gente que não tem possibilidade, gente que tem suas angústias e que ninguém olha, são invisíveis. Então, de um lado esse povo, e do outro lado, profissionais de psicologia, de educação, com Fs e Rs de formação. Imagina você ser um educador psicodramatista. Posso imaginar, Era o máximo. Ah, você faz psicodrama? Nossa! E era uma desproporção entre um e outro. Então eu disse, nós temos que pôr isso aqui a serviço da realidade popular. Me achavam maluca, achavam o nosso grupo maluco. Sim. Hoje eu tenho a honra de ter sido o primeiro grupo que realmente, aqui em São Paulo, se pôs a serviço do povo. Eu estava na minha cadeirinha sentada, que deve ter sido essa que eu tinha no GTEP, era em outro lugar. Aí veio uma assistente social. Ela veio falar comigo que estava fazendo um projeto com homens em situação de risco. Sim. E que achava que precisava de uma terapeuta. E se eu não podia oferecer uma das minhas terapeutas? Aí eu olhei assim, esse é o tipo do negocinho que eu gosto. Aí eu falei, ué, eu vou. Então ela disse, mas você vai? Eu digo,
tá me cheirando uma coisa que eu vou adorar. Eu vou por mim. Aí fui na igreja, se juntaram um monte de homens. Aquela mesarada, tudo coalhado de homem na igreja. E aí a gente conversou bastante. Eles gostaram, aí a gente começou a atender na obra. Mas aí, daqueles montes, ficaram meio monte. Depois, um quarto de monte. E depois nós decidimos que o grupo entrava e saía. Entra quem quer, sai quem quer. Eram sistematicamente, uma vez por semana, com 10, 3, 2, 1. Nunca sabia quem é que queria. E a gente conversava a respeito das coisas que eles queriam conversar. Simplesmente. E entrava um, entrava outro, saía um, saía outro. Quando eu montei esse livro, porque o que eu fiz com esse livro? Eles diziam coisas tão incríveis na terapia, que eu digo, gente do céu, isso não podia perder. É ouro em pó. E se a gente registrar, vocês me permitem, porque a gente não anota na terapia. Eles disseram que sim. Então, o que eu fiz? Eu anotei as coisas que eles diziam e aí pedi para uma jornalista, amiga minha, porque eu tenho um material enorme que deu só esse livro assim, porque eu quis manter na fala deles. Mas você não vai corrigir o português? Que corrigir português, né? Entendeu? Ficou a fala. Então tem horas que é meio confuso. Mas não importa, é uma fala confusa que a gente teve em comum. Claro. E o Alberão disse, Maria Alice, como é que vocês conseguiram fazer um livro com a cara da rua? Pois é. Quem falou foram os nossos mestres da rua, que nos ensinam. Maria Alice é Maria. Maria Alice. Maria é um dom, é uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a força, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Tive imenso prazer de encontrar vocês. Vocês estão me fazendo renascer, Maria Alice. Afeto não tem nada a ver com existencialismo. Afeto é vigor, é relação, é braveza também, é limite. Afeto puxa em você aquilo que você tem de melhor. E abre a perspectiva de você dar o que você tem de melhor. É uma coisa vigorosa, afeto. Mimimi é anti-afeto.